Bom dia a todos, então. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela, advogada aqui da Campal, estou com a Elaine, gerente do departamento pessoal. E a gente está aqui, então, para trazer um assunto para vocês que a gente entende de bastante relevância, né? Vocês sabem da preocupação que a gente tem em sempre ter a Campal como uma extensão da empresa de cada um de vocês e fazer com que todas as alterações que apareçam na legislação sejam, de alguma forma, de maneira imediata, né, incorporadas na empresa e que vocês compreendam a necessidade de cada uma delas. E a gente percebeu muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação a esse assunto, né? Que é a segurança e saúde do trabalho, principalmente para aquelas empresas que não estavam acostumadas a ter isso como uma pauta relevante, né, no seu dia a dia, e que agora precisam se adequar, porque as novidades estão aí, né, e a gente precisa adequar, então, as novidades. E então a gente resolveu fazer esse momento, depois ele vai ser gravado, ele está sendo gravado, tá? Então depois, quem quiser acessar depois também vai ficar disponível, a gente vai mandar o link do vídeo, né, para todos que queiram acessar. Eu peço então que vocês, enquanto a gente estiver falando, se vocês tiverem dúvidas, que usem o chat aqui para mandar os questionamentos, que aí a gente vai fazendo a resposta aos questionamentos conforme a possibilidade, né? E se for possível no final, então a gente responde as demais questões. Mas podem ir mandando escrito ali, que daí fica mais fácil para a gente também organizar a fala. Então, para falar aqui hoje com a gente trouxe uma pessoa que tem 19 anos de atuação nessa área de saúde e segurança do trabalho, tem bastante experiência, tem bastante conhecimento, se aprofundou muito agora, nesses últimos tempos, com todas as alterações que vieram, e a gente acha que vai poder esclarecer bastante para vocês, que é a Fabiane Halber, que ela é diretora da Conseg, Gestão Integrada em Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e ela está aqui para nos prestar alguns esclarecimentos e nos tirar todas as dúvidas. Então, Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada. Passo para ti a bola, então. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, né, da Campal, da Elaine, da Pamela, do Daniel, toda a equipe, né, e dizer o quão grata eu fico quando recebo esses convites, né, porque a gente vê a preocupação e a responsabilidade, né, dos escritórios de contabilidade em estar alinhando todas essas questões, né, não só as questões de folha, as questões de responsabilidade do escritório de contabilidade, mas alinhar isso com as questões de saúde e segurança do trabalho, ou segurança e saúde, que dá no mesmo. Quero trazer, então, Pamela, se quiser já compartilhar a apresentação, quero trazer aqui alguns tópicos que a gente achou bem importantes nas nossas conversas, né, e são as dúvidas que vêm surgindo bastante para a gente. Como vai ser agora, a partir de 10 de janeiro, o envio dos eventos de segurança e saúde no trabalho no E-Social, tá? O nosso objetivo aqui hoje é a gente desmistificar um pouco, descomplicar um pouco, e esse, na verdade, é o principal objetivo, né, do E-Social. O E-Social, pessoal, nada mais é do que uma ferramenta, uma plataforma do governo que vai reunir todas as informações trabalhistas, previdenciárias, da Caixa Econômica, todas as informações que hoje a gente tem que espalhar, né? Ela vai reunir de uma forma mais simples, num primeiro momento, né? Por mais que a gente ache que é complicado, né? É muito complicado tudo isso que o governo está criando. Claro que é uma mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura nos tira da zona de conforto. E, obviamente, quando a gente sai da zona de conforto, a gente se sente um pouco incomodado, digamos assim, né? Mas não é, né? O E-Social, ele veio para descomplicar todas essas regras, né? Para simplificar, e obviamente que com isso a gente acaba deixando as empresas mais expostas. O E-Social já entrou, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, mas será que não vai ser adiado de novo? Mas será que não vão cancelar? Será que não vão acabar com tudo isso? Os eventos de folha todos já entraram, os eventos iniciais todos já entraram. A partir de 13 de outubro, entrou já a obrigatoriedade para as empresas de grupo 1, que são aquelas empresas maiores, com faturamento a partir de 78 milhões ano base 2016. Então, essas empresas já estamos fazendo o envio desses eventos desde 13 de outubro. E a partir de 10 de janeiro, então, para as empresas de grupo 2 e 3, que são a grande maioria, né? E os grupo 4, que vão entrar em junho, ou julho, né, Pamela? Não me recordo agora,
que são as empresas, a parte do governo, né, o servidor público, tá? Então, a grande maioria entra, sim, agora em janeiro. Pode passar, Pamela. Bom, pessoal, é importante primeiro a gente contextualizar um pouquinho essa questão do que nós somos obrigados a fazer, tá? Os eventos de segurança e saúde dentro do e-social, ele é apenas a forma de envio. Isso é a única coisa que muda, tá? Pode colocar a anterior, Pamela. Passou errado. Não tem problema. Todas as obrigações que hoje a gente precisa fazer o envio dos eventos 2220, 2240, 2210, 2230, né? Todos esses eventos, eles já são uma obrigação na empresa há muito tempo, né? A portaria 3214, ela existe desde 1978, que é a portaria que rege todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, todas as empresas hoje que admitem trabalhadores empregados regidos pela CLT precisam já hoje, obrigatoriamente, ter o seu programa de prevenção de riscos ambientais, ter o seu programa de controle médico de saúde ocupacional, o LTCAT, o laudo de saudade e periculosidade e tudo que vem junto com esses programas e esses laudos. Então, essa obrigação, pessoal, ela já existe. Se hoje vocês receberem uma fiscalização do Ministério do Trabalho, são exatamente esses documentos que eles vão pedir para vocês. Junto com esses documentos, aí vem as outras obrigações de treinamentos, de exames ocupacionais, na admissão, na demissão, exames periódicos, exames de retorno ao trabalho, troca de função. Então, tudo isso está amarrado exatamente nessas primeiras siglas aqui que a gente já ouve falar. Tem uma outra sigla que eu coloquei ali junto para vocês, ao lado do PPRA, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa ele também está entrando agora em janeiro, que é uma alteração da NR1 e da NR9 do Ministério do Trabalho, que passa a vigorar a partir de janeiro, que ele vai substituir, então, o PPRA pelo PGR. Então, essa é uma mudança que vai acontecer também no ano que vem. A gente pode dizer que o e-social ele veio para mudar muita coisa na área de saúde e segurança, né? E, de fato, fazer aquelas empresas que até hoje não conseguiram se organizar, não deram prioridade, né, a esse assunto, para que realmente as empresas façam esse enquadramento, façam essa atualização, né, e sigam essas regras, tá? Então, a obrigação já existe, o e-social, ele não traz nenhuma novidade com relação às obrigações legais, trabalhistas e previdenciárias, tá? Apenas o envio que é diferente, então, a partir de janeiro. O que significa esses eventos de saúde e segurança, pessoal? O evento, eu vou falar especificamente do evento 2210, o evento 2220 e o 2240, tá? Porque o 2230, que está dentro dos eventos de SST, vocês vão ouvir bastante essa sigla agora, eventos de SST, são os eventos de segurança e saúde no trabalho, tá? Então, o que contempla esses eventos? O evento S2210 é o evento da CAT. Então, a partir de 10 de janeiro, se a empresa vir a ter um acidente de trabalho ou um acidente de trajeto, a informação desse acidente, que até então a gente fazia, num primeiro momento, de forma de papel, né, de forma bem manual, aonde se levava, então, esse documento lá na agência do INSS para poder protocolar essa CAT. Depois ela foi transferida, então, para a CAT Web, né, que hoje, então, se acontece um acidente, as empresas fazem essa comunicação via CAT Web ainda hoje, para os grupos 2 e 3, né? E a partir de 10 de janeiro, então, não vai ter nenhuma outra forma de envio dessa informação, senão pelo e-social. Ah, mas eu não vou informar o acidente, então eu não quero me expor no e-social e não vou informar o acidente. Lembra, pessoal, que a gente já está fazendo o envio das informações de folha. Então, lá na folha, já aparece, né, já existe a informação de que aquele trabalhador foi afastado. Se ele foi afastado, se tem um atestado, se tem documentos comprovando que ele
sofreu um acidente, como que nós não vamos fazer a comunicação lá no evento 2210? Então, essa estruturação, a empresa precisa estar bem alinhada, tá, gente? Pode passar, Pamela. A gente precisa ter um alinhamento muito afinado entre empresa, escritório de contabilidade e a consultoria de vocês na área de segurança e saúde no trabalho. Ah, eu não tenho uma consultoria. É bem importante que vocês busquem uma empresa, né, uma empresa séria, uma empresa qualificada, uma empresa que tenha esse entendimento, porque a gente precisa estar cada vez mais afinados, alinhados, principalmente nessas 3 áreas. Empresa, né, o empregador, o seu escritório contábil, que é quem cuida da parte de DP, de folha, e o seu escritório de consultoria na área de segurança e saúde no trabalho. Porque a gente precisa fazer justamente essa estruturação. Não posso fazer o envio do evento 2210 se o escritório também não está informando a parte de folha, que hoje não existe mais essa possibilidade, né? Precisamos estruturar desta forma, tá? O evento 2220 é o evento que trata das questões de saúde ocupacional. Então, a gente vê ainda hoje muitas empresas que vão contratar um empregado, e uma parte boa é que o escritório hoje não faz nenhum tipo de contratação sem antes ter o ASO em mãos, né? O exame admissional. Mas a gente precisa, como eu falei para vocês, PPRA, PCMSO, isso já é assunto batido, né? E já é uma obrigação há muito tempo para as empresas. Embora a gente saiba que tem empresas que ainda não têm o seu PPRA e o seu PCMSO. O PCMSO, especificamente, é aquele que determina os exames que a empresa deve fazer, com base nas atividades e com base nos riscos. Então, por exemplo, eu sou uma indústria calçadista, eu tenho ruído, eu tenho exposição a agentes químicos, faço limpeza, pintura, né? O meu PCMSO vai determinar quais os exames que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ter um exame admissional e eu também tenho que ter, por exemplo, uma audiometria em função do ruído que existe na minha fábrica. Se eu não tenho essa informação e se esse meu ASO admissional ele não está alinhado com nada disso, principalmente com as informações que o escritório de contabilidade já informou, porque lembra que lá no início, nas primeiras cargas dos eventos do E-Social, a gente, o primeiro evento que foi enviado foram os eventos referentes à empresa. O que é a tua empresa? Qual é o CNPJ? Qual é o CNAE dessa empresa? O que é o CNAE? É a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, eu já disse para o governo que eu tenho uma indústria calçadista. O governo já sabe que nessa indústria calçadista existem riscos e que esses riscos precisam ser controlados, que tem que ter um PPRA, que tem que ter um PCMSO. Então, se eu não faço os exames ou não faço esses exames de forma correta, atendendo os prazos certinhos, eu também vou ter o problema, porque o E-Social, ele, obviamente, a gente costuma dizer que o E-Social é o Big Brother, né? Ele deixa a empresa exposta, né? Então, se eu já disse que eu sou uma indústria calçadista, obviamente que o governo já sabe que eu tenho riscos, né? Então, se eu não alinho isso, não estruturo isso, a gente vai ter problema lá na frente, daqui 1 ano, pode ser, daqui 2 anos, pode ser, em algum momento, essas multas vão vir. Um dos objetivos do E-Social é deixar a fiscalização mais fácil de ser feita, né? Porque hoje não existe corpo técnico suficiente para fiscalizar todas as empresas, para ver se as empresas estão ou não estão cumprindo com as suas obrigações legais, tá? Então, isso é bem importante. Olhem, né? Uma dica que eu dou para vocês hoje, verifiquem junto com as empresas que prestam serviço para vocês na área de segurança e saúde, se elas estão alinhadas com a Campal, se elas estão com essa parte toda estruturada, como é que está esse PPRA e esse PCMSO de vocês, porque o PCMSO é o que rege os exames. Então, eu preciso ter não só o exame admissional, mas eu preciso também ter os exames periódicos. O funcionário foi afastado, né? Teve uma doença, né? E ficou mais de 30 dias afastado. Quando ele retornar ao trabalho, ele precisa obrigatoriamente, conforme em R7, que determina o PCMSO, ele precisa fazer um exame de retorno ao trabalho. A Pamela, a Campal, vai informar que ele retornou daquele benefício. Cadê
a comprovação de que ele fez esse exame. Cadê o evento 2220, que é o evento de saúde, que ele fez esse exame de retorno? Então, vamos ter uma lacuna de novo, tá? Temos que ter esses cuidados e esse gerenciamento. Bem como a NR7 determina também que anualmente ou a cada 2 anos, para aquelas empresas que não têm exposição a risco, precisam fazer o exame periódico, tá? Isso é uma regra, é uma lei, tá lá na NR7, que também precisa ser cumprida. Então, admiti o meu empregado, coloquei lá que ele vai ser operador de máquina, enfim, né? Operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira, ele tem uma série de exames conforme a NR7 que ele tem que cumprir, que ele tem que fazer. E aí a gente não faz esses exames, a gente não comprova esses exames. De novo, vamos estar com a empresa exposta, tá? Então, é muito importante esse alinhamento. No evento 2240, pessoal, este evento ele veio para substituir o PPP. Hoje, quando vocês vão desligar um empregado, o escritório de contabilidade, o sindicato tinha muito esse papel, fazia muito, a gente via muito presente o sindicato, ele não homologava as decisões sem ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que nada mais é que um documento que conta a história laboral do empregado durante o tempo que ele trabalhou na empresa de vocês. Tá? Então, esse PPP, a partir de 10 de janeiro, para as empresas de grupo 2 e 3, ele é substituído, então, pelo evento 2240. Por isso que, neste momento, e isso é muito importante vocês saberem, e verificarem também como está estruturada a empresa de vocês com relação aos programas e laudos, tá? Nós temos 3 programas distintos, e a gente, às vezes, vê isso muito misturado, o que é um problema, tá? O PPRA, ele atende à legislação trabalhista, ele é a parte do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É onde eu determino quais são as atividades da empresa, quais são os riscos da empresa, e aí entra risco de acidente, risco ergonômico, físico, químico, biológico, tá? Lá no LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, esse laudo ele atende à legislação previdenciária. Ele é o documento que hoje vai entrar no evento 2240. Então, eu não informo a partir de 10 de janeiro, neste primeiro momento, existe já uma programação do E-Social para cobrar as demais obrigações mais para frente, mas a ideia nesse início foi simplificar um pouco mais a informação e solicitar, então, somente as informações previdenciárias. Então, risco de acidente, por exemplo, eu não informo. A gente vê muito hoje, a gente recebe muitas demandas aqui no escritório de advogados que estão requerendo aposentadoria especial para os seus clientes, pedindo para a gente colocar no PPP informações como trabalho em altura, espaço confinado, outros riscos que possam ajudar eles para fins de aposentadoria especial. A gente não pode legalmente fazer isso, pessoal. O que determina o decreto 3048 lá da Previdência são os riscos, os agentes que estão enquadrados neste decreto. Esses são o que a gente precisa informar hoje, que é ruído, agentes químicos, calor, né? Mas outros agentes que muitas vezes são insalubres, mas eles não aposentam pelo especial. Então, a gente tem aí uma mistura de informações que hoje, a partir de agora, com o E-Social, isso tende a dar problema, tá? Então, é uma outra dica que eu deixo para vocês aqui. Verifiquem com os escritórios de vocês, verifiquem nos programas e laudos de vocês se isso está de forma separada. Uma coisa é laudo de insalubridade e periculosidade. É o que eu preciso pagar a insalubridade para o meu trabalhador, e aí também vem uma outra questão aqui que é bem importante. Às vezes a gente vê assim, a empresa querer pagar a insalubridade para não se incomodar, né? Paga igual ali, coloca isso junto ali como uma composição de salário, porque depois eu não quero me incomodar na justiça. Para que a gente pague o adicional de insalubridade, a gente precisa ter um motivo para pagar. Eu tenho uma exposição a um agente químico que é insalubre, conforme a NR15 do Ministério do Trabalho, e eu não consigo controlar esse risco. Eu não consigo fornecer EPI suficiente. Por exemplo, o risco biológico é um risco bem difícil da gente conseguir fazer o controle, e determinadas atividades, por exemplo, a área de saúde, hospitais, que tem contato direto com pessoas contaminadas, né, com algumas doenças,
elas precisam receber esse adicional. Mas se eu não tenho risco na minha empresa que legalmente faça necessário pagar o adicional, eu não tenho comprovação legal para isso. E aí, lá na folha eu estou dizendo que eu pago insalubridade, mas lá no meu LTCAT e no meu laudo de salubridade, eu não tenho exposição a riscos. Então, por isso que a gente trata muito essa questão da estrutura e da revisão do PPRA, do PCMSO, do PGR, LTCAT e PPP. E esse alinhamento das informações, tá? Então, é muito importante, neste momento, a gente fazer uma boa revisão dos nossos setores, das nossas atividades, dos nossos cargos, qual é o CBO que ele está, se está com o CBO correto. Essa parte da folha já está muito bem estruturada, a Campal é muito organizada nesse sentido, né? Mas será que o escritório de vocês e o PPRA de vocês está alinhado com as informações que estão lá na contabilidade? Essas informações, elas precisam ser espelho uma da outra. Eu não posso ter uma informação lá na Conseg que seja diferente da Campal e que também é diferente da empresa. Lá na empresa, o empregado opera em empilhadeira. Lá na Campal, a informação que ele recebeu na admissão é que ele seria um auxiliar de almoxarifado, que não tem essa atividade, né, no seu cargo. E lá na Conseg, lá na consultoria de vocês, ele tem uma outra informação, ele foi admitido com um outro cargo. E essas informações, elas vão para o ASO, elas vão para o evento 2220, elas vão para o evento 2240. Então, a gente precisa ter esse alinhamento. Outra questão, pessoal, esses eventos de SST que a gente fala, que é Segurança e Saúde no Trabalho, eles são obrigação. Primeiro, a obrigação do envio dos eventos do E-Social, ela é uma obrigação legal da empresa. Tá? Então, cada empresa, cada CNPJ tem a sua obrigação com relação ao envio. O que acontece? Nós, empresas, delegamos esses poderes, delegamos esses trabalhos para as nossas assessorias, contábil, saúde e segurança, cada uma dentro da sua área de atuação e da sua responsabilidade. Então, cabe ao escritório de contabilidade fazer o envio dos eventos de responsabilidade e de capacidade técnica do escritório de contabilidade. Então, todos os eventos de folha, a Campal já informa, já faz, né? Às vezes, mesmo que vocês não saibam, né? Ou saber, você sabe que a Campal está cuidando disso para vocês. Mas é importante vocês saberem dessas responsabilidades, tá? A Campal já tem uma procuração eletrônica de vocês, outorgando a Campal para fazer o envio desses eventos iniciais, essas cargas iniciais, os eventos periódicos, não periódicos, referente à folha e à empresa. Agora, então, na entrada dos eventos de SST, a gente precisa outorgar a empresa que vai fazer o envio. Quem vai fazer o envio? Pode ser vocês, a própria empresa? Pode ser. Se vocês têm uma estrutura para isso, se vocês têm um software para fazer o envio desses eventos, vocês podem fazer. Ontem à noite, inclusive, eu estava num evento, numa live com os pais do E-Social, né, o José Maia e o Orion, que eles informaram que está para sair uma simplificação aí do E-Social, principalmente para aquelas empresas pequenininhas, com um empregado só, que talvez eles possam fazer isso de forma online, direto na plataforma. Até o momento não temos como fazer isso. Por exemplo, a gente já faz hoje a transmissão dos eventos de SST para as nossas empresas de grupo 1. Não existe hoje como a gente entrar lá na plataforma do governo, lá no site do E-Social e fazer o envio desses eventos. A gente precisa ter um software de gestão que faz o controle de tudo isso, faz a geração desses eventos e a transmissão desses eventos. Mas que é para que a gente possa fazer essa transmissão, a empresa, vocês precisam nos outorgar, assim como outorgaram a Campal para fazer os eventos de folha, tá? Essa procuração, ela é específica. Quando vocês entrarem lá na página da Receita, lá junto ao ECAC, vocês vão ver que tem uma procuração específica para o envio dos eventos de segurança do trabalho, envios de SST. Então, essa procuração, ela é específica para os escritórios, para as empresas, para aquelas pessoas que vocês vão delegar essa responsabilidade de fazer a transmissão. Então, a partir do momento que vocês outorgaram a Conseg fazer o envio desses eventos para vocês, vocês passam essa responsabilidade para a gente.
Eu só consigo fazer a transmissão desses eventos se eu for outorgada. Caso contrário, eu não tenho como fazer. Tá? Então, vocês precisam delegar isso para alguém. Chega muita pergunta para mim, mas Fabiana, o meu escritório vai fazer os eventos, vai fazer a transmissão desses eventos. Conversa com o teu escritório, pergunta para eles se eles vão fazer os eventos de SST. Por quê, pessoal? Porque para o escritório poder fazer o envio desses eventos, ele obrigatoriamente precisa ter uma estrutura de saúde e segurança dentro da empresa deles, para que eles possam pegar o LTCAT de vocês, transcrever ele, e para fazer essa transcrição desses dados, eles precisam ter conhecimento técnico para isso, tá? Porque eu preciso ter certeza da informação que a gente está fazendo o envio, tá? Eu não posso ter uma informação que vai bater lá e que vai voltar com erro. E isso pode gerar multa futuramente para vocês, tá? Então, escritório de contabilidade tem a responsabilidade do que está no escopo do contrato deles, né? Que é a parte contábil, fiscal, folha de pagamento, DP e tudo mais, tá? As obrigações de SST não são de responsabilidade do escritório de contabilidade, salvo se algum escritório por aí resolver criar um setor de saúde e segurança, tá? O que acredito que não seja o objetivo aqui, certo? Então, vocês precisam ter uma empresa que faça isso para vocês. Mas, de novo, pessoal, o que eu volto a falar, o envio dos eventos, a transmissão do arquivo, não é o problema. O problema principal é a gente ajustar esses nossos dados. A gente olhar hoje para o nosso PPRA, leiam o PPRA de vocês, leiam o PCMSE de vocês, leiam o LTCAT, que as informações que vão hoje para o evento 2240 são as informações contidas no LTCAT. Então, se lá no LTCAT tem riscos que não condizem com o decreto 3048 da Previdência, eles não devem ser informados, não podem ser informados neste momento. Tem que cuidar muito com a informação que está sendo enviada, certo? Não sei, Pamela, se tu consegue botar a apresentação de novo. Sim, sim. Ela está indo e voltando, né? Não sei por que isso. Então, a revisão dos setores é primordial, gente. A descrição dos cargos, analisem direitinho se aquele cargo que vocês contrataram, por exemplo, a operadora de caixa do supermercado, o que de fato ela faz? Ela realmente fica só operando caixa? Ela faz limpeza? Ela limpa banheiro? Ela arruma vitrine e limpa? Ela tem trabalho em altura? A gente já pegou casos, por exemplo, de vendedora de loja de sapato que tem trabalho em altura. Como assim, Fabiana? Sim, ela tem vitrine enorme, quem sobe para limpar acima de 2 metros, né? Deixando claro que o trabalho em altura ele é caracterizado para todo o trabalho que ele é feito acima, numa estrutura, né? Acima de 2 metros de altura. 2 metros não é nada, né, gente? Então, se eu estou numa plataforma acima de 2 metros, que era o caso desse cliente, né? Sim, ela está exposta a trabalho em altura. Tá? Então, tem uma série de exames para fazer e tudo mais. E aí, então, a gente resolveu, né, junto com o nosso cliente, contratar esse serviço, uma empresa especializada para fazer essa limpeza dessa vitrine, dessa vidraça, que já tem treinamento, exames e tudo mais, porque não faz sentido uma vendedora fazer tudo isso para poder, de vez em quando, limpar uma vidraça, né? Então, isso é importante na consultoria, sabe, gente? Vocês terem essa confiança, vocês realmente terem uma empresa que vocês possam confiar e que vocês possam, de forma estratégica, fazer a gestão. Que a grande mudança de cultura do e-social é que as empresas passem a fazer a sua gestão na área de saúde e segurança do trabalho também. Tá? Pode passar a próxima. Outra coisa que é bem importante, pessoal, é a gente deixar claro aqui a questão do controle dos prazos dos laudos e exames, tá? Então, para a gente poder não ter problema com o envio dos eventos ali a partir de 10 de janeiro de 2022, a gente precisa ter o nosso PPRA, PCMSO, LTCAT. O PPRA não entra agora, tá, gente? Mas ele dá a base para o PCMSO, que é o que traz os exames ocupacionais, tá? E o LTCAT é o que traz as informações do 2240. Então, a gente precisa ter esses documentos sempre atualizados, revisados e
principalmente o controle dos exames. Então, assim, eu admiti uma pessoa dia 10 de janeiro, eu já preciso fazer o envio do evento 2220. Se eu admitir uma pessoa no dia 10 de janeiro e ela tem cargo que tem exposição a riscos ambientais, dia 10 de janeiro de 2023, eu vou ter que fazer um exame periódico. E eu vou ter que fazer o envio desses eventos também. Quem é que vai controlar a periodicidade desses exames para vocês? O escritório de contabilidade? Não, não é responsabilidade deles, não é obrigação deles. Quem tem que controlar? Ou vocês, empresa, criem uma planilha lá e façam esses controles, ou é uma obrigação dos escritórios, né, de consultoria na área de saúde e segurança, fazer essa gestão, fazer esse gerenciamento junto com vocês. Então, aqui na Conseg, por exemplo, a gente envia mensalmente, por exemplo, agora em dezembro, a gente já está enviando os relatórios dos exames que estão para vencer em janeiro, para que as empresas consigam organizar a sua logística, organizar, né, o seu trabalho, para que essas pessoas, dentro do prazo correto, façam os exames periódicos. Tá? Então, esse controle é bem importante também para a gente não ter problema depois lá no envio do 2220. De novo, né, gente? Quando a gente informa, né, como a gente já vem informando, né, as nossas empresas através dos eventos de folha, a gente já está com a informação lá no governo, né? O governo hoje já tem a possibilidade de fiscalizar de uma forma mais rápida, mais direta, cada uma das nossas empresas. Então, é fácil de verificar se as empresas estão ou não estão cumprindo a legislação trabalhista e previdenciária, tá? E uma hora a conta vem. Tá, e vem, e aí a gente tem que ter essa segurança das informações. Tá? Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um PPP errado, né, um perfil profissiográfico elaborado de forma errada, com informações que não são consistentes, eles podem gerar uma multa na empresa hoje que pode variar de 2 mil a 259 mil reais. Um PPP de um empregado. Imagina numa empresa de 50, 100, 200, 500 empregados. Tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento a essas questões também. Tá? Enfatizando mais uma vez, então, para vocês, a partir de 10 de janeiro de 2022, entra para as empresas de grupo 2 e 3, que são a grande maioria, porque as empresas de grupo 1 já entrou em 13 de outubro. Entra, então, a obrigatoriedade dos eventos 2210, que é o que substitui a CAT, o 2220, a parte de saúde, a parte de exames ocupacionais, o 2230, que é o afastamento, né, que esse evento está bem ligado à folha, né, Pamela? E o 2240, que são os eventos previdenciários, tá, para fins de aposentadoria, certo? São somente as informações do NTCAT. E, mais uma vez, para que as empresas possam fazer a geração e a transmissão desses eventos para vocês, elas obrigatoriamente precisam fazer uma procuração eletrônica. Essa procuração eletrônica, a gente também tem recebido algumas perguntas aqui no escritório e o pessoal da Campal recebe bastante também. Ela é uma procuração que outorga a empresa, como eu já falei para vocês, tá? A consultoria de vocês, ela não vai conseguir acessar dados da empresa de vocês, tá? Eu não acesso nenhum dado, vocês vão me outorgar para fazer a transmissão do evento, dos eventos de SST para vocês. Isso não significa que eu vou enxergar todas as informações estratégicas de vocês, fiscal, contábil, dados de folha, não. O que significa é que vocês estão outorgando a Conseg a fazer a transmissão dos eventos de nossa responsabilidade, que é a parte de segurança e saúde no trabalho, tá? O pessoal às vezes vai, mas como é que eu vou dar uma procuração, né, para uma empresa, né? Vocês, em primeiro lugar, vocês precisam ter confiança na empresa que vocês trabalham. Vocês precisam, como empregadores, né, como empresários, vocês precisam ter certeza das informações que estão contidas e que esses PPRAs, PCMSOs, a ITCAT, eles realmente são um espelho das atividades e da empresa de vocês. Que a gente, infelizmente, pega uma série de problemas aí dentro desses documentos, né? E que a responsabilidade legal, ela sim é de vocês. Obviamente, vocês estão contratando uma empresa
e vocês esperam que essa empresa faça um trabalho sério, né? Então, vocês têm que exigir justamente isso dessa empresa, tá? E aí, sim, tendo essa segurança, ok, outorguem a empresa a fazer o envio desses eventos para vocês, mas essa outorga, essa liberação que vocês vão fazer, não significa que a consultoria de saúde e segurança vai ter acesso a outras informações. Tá, gente? Pode passar, Pamela? Agora, então, a gente abre para as perguntas, né? Sei que a Pamela já tem algumas ali para fazer para mim, que já vem surgindo, que até na confirmação do evento, a Pamela e a Elaine já receberam aí algumas perguntas, né? E estamos abertos aqui, por favor, pessoal, tirem as dúvidas de vocês. Eu, igual, sempre deixo o meu contato no último slide ali, depois a Pamela vai colocar os nossos contatos também. Eu sempre digo para todos, né, a orientação, ela não tem custo, então fiquem bem à vontade, liguem para a gente, mandem e-mail, façam contato com a gente, porque a nossa obrigação também é fazer a orientação para vocês, tá? E essa orientação não tem custo, certo? Eu até aproveito para colocar, se alguém quiser colocar mais dúvidas ali no chat, fique à vontade, tá, pessoal? Mas eu acho que é importante destacar isso que a Fabiana bem relatou, assim, a legislação e as exigências com relação a tudo isso já existem, né? Na verdade, há muito tempo a gente já sabe da necessidade disso tudo. Acontece que, como não há uma fiscalização, muitas vezes a gente acaba deixando, né? Porque são tantas exigências que as nossas empresas precisam cumprir, que elas vão deixando, né? Ah, não, esse não é o foco no momento, não é o que está sendo fiscalizado, né? Não vou dar atenção para isso. Talvez por isso, né? Muitas acabam não investiram ainda o tempo suficiente necessário para isso. Mas agora a gente não tem mais como fugir, né? Cada vez mais o cerco está apertando, cada vez mais a fiscalização tem mais acesso às informações, é mais fácil saber o que está sendo e o que não está sendo feito. Então não adianta, não tem mais como escapar de fazer uma segurança e saúde do trabalho bem feita, né? Então por isso que a gente não tem mais como escapar disso tudo e a gente precisa fazer. Então aqueles que até agora não fizeram, precisam se envolver mais do que nunca para garantir que não vão ter esse monte de autuações que são possíveis e que são previstas na legislação, né? O que a gente mais quer evitar é isso, né? Que a empresa sofra autuações, que sofra com perdas financeiras desnecessárias, né? Que é possível evitar através de uma saúde e segurança bem feita. Uma das perguntas que mais surgiu para a gente, eu acho que a Fabiana esclareceu bem essa questão da procuração, né? Qual é a amplitude da procuração que está sendo dado para o serviço de saúde e segurança do trabalho. Então, é bem importante que o cliente saiba disso, né? Ele está dando uma procuração para essa empresa, para ela fazer a área de saúde e segurança do trabalho, nada mais do que isso. Né? Não é uma procuração que vai dar acesso para essa empresa consultar, a ter todos os dados da empresa, não, né? Então, a procuração que é dada para eles é diferente da procuração que é dada para a Campal. Então, é importante isso para que fiquem tranquilos também, né? Claro que é muito importante ter uma empresa de confiança, né? Porque tu está dando uma procuração para eles responderem por vocês, mas ao mesmo tempo também a tranquilidade de que eles não vão fazer nada fora do que está ali previsto, né? Uma procuração específica. Nós tínhamos também mais que falar. Essa procuração, inclusive, já está sendo providenciado conforme as empresas nos solicitam, né? Já estamos providenciando, porque, na verdade, o SST já está funcionando para algumas empresas desde outubro, né, Fabiana? Isso, desde outubro de 2021, que é o grupo 1, então este grupo já está operando e muito bem, está funcionando otimamente bem, né? Com empresas muito competentes. Então, vocês têm que orçar com a empresa da confiança de vocês e que vocês queiram. Após o orçamento, vocês vão comunicar a Campal quem é que vai dar essa assistência no SST e nós providenciamos essa procuração, já que a gente tem o certificado eletrônico, com a garantia desse acesso limitado, que é assim, é a maior preocupação das empresas, né? Eu estudando uma procuração e a empresa vai ter acesso a todo o meu histórico. Não vai ter, ela só vai ter acesso especificamente à segurança e saúde do trabalho. Fabiana, uma questão que eu gostaria que tu falasse mais, assim, que é uma pergunta que muito vem para a gente, é sobre as empresas que têm contrato temporário, né? De quem fica a responsabilidade pela entrega do SST? É da empresa contratante, né? Por favor, tu pode esclarecer melhor isso para os nossos amigos que estão participando?
Com certeza, Elaine. Pessoal, com relação aos temporários, tá? A regra com relação à obrigatoriedade dos eventos de SST, ela é bem simples, né? Existe hoje um manual, que é um manual bem grande, bem complexo, todos nós, nós especialistas nessas áreas, né? Tanto saúde e segurança, quanto o pessoal de DP, RH, e, enfim, a gente conhece bem. Mas a regra é muito simples para entendimento de todos, tá? Se eu contrato esse temporário de forma com carteira assinada, digamos, né, regido pela CLT, e se ele cumpre as regras da Previdência, ou seja, ele faz jus à aposentadoria lá no futuro, né, se esse tempo que ele vai trabalhar mesmo de forma temporária, ele está contratado via CLT, eu preciso cumprir, preciso fazer o envio. Quem faz o envio é justamente essa empresa que contrata, tá? Que contrata o trabalhador, tá? Então, essa empresa precisa estruturar, precisa ter os seus documentos também, porque ela vai contratar empregados, mesmo que de forma temporária, mas também precisa fazer os eventos, o envio dos eventos 2220, 2240, 2210, porque nesse período pode acontecer um acidente também, né? Então tem que fazer a informação também. Ok. Obrigada, Fabiana. Outra pergunta que me veio é assim, o SST é informado mensalmente? Ou Muito boa. As ocorrências, né, acontecendo? Muito boa essa tua pergunta, Elaine. Os eventos de SST, nós temos os eventos de carga inicial, que a gente chama, que é o evento 2240, tá? Que nada mais é do que as informações do LTCAT de vocês, tá? Então, a gente precisa, lá no dia 10 de janeiro, a gente precisa fazer a carga inicial, que é justamente a gente dizer para o governo, dizer lá no E-Social, que aqueles setores, aqueles cargos, aqueles empregados, todas aquelas informações que já estão sendo enviadas lá nos eventos de folha, que eles têm exposições a determinados riscos, a determinados agentes, conforme o que está previsto lá no LTCAT e no decreto 3048 da Previdência. Então, existe essa carga inicial que a gente tem que fazer ali a partir de 10 de janeiro. Tá? Até lembrando, né, é importante enfatizar para vocês também, a obrigatoriedade, ela começa em 10 de janeiro. E nós temos até o dia 15 do mês subsequente, então a gente tem até o dia 15 de fevereiro para fazer o envio destes eventos. Por favor, gente, não levem como regra, então eu posso começar a fazer o meu PPRA lá no final de janeiro. E o meu LTCAT e tudo mais, né? Porque a informação surge do PPRA e depois ela vai para os laudos, tá, gente? Por isso que a gente fala tanto de PPRA também. Não, gente, vocês têm que fazer ontem. Eu espero que vocês já tenham. A gente tem que correr com isso, tá? Mas a partir de 10 de janeiro começa a informação e a gente tem como informar até 15 de fevereiro, mas tudo que acontece dentro deste prazo. Então, no 2240, a gente tem essa carga inicial e depois todos os eventos que vão acontecendo, que são os periódicos, daí vem o 2220, né? Então, admitir um trabalhador, vai ter um evento 2220. Também vai ter um evento 2240, porque eu estou dizendo que aquele trabalhador foi contratado para aquela função, para aquele CBO, com aqueles riscos. Então, sempre que tiver uma mudança na empresa, admissão, um exame periódico, uma pessoa que retornou de um afastamento, uma mudança de função, gente, isso é muito importante. No início, eu estava conversando com a Pamela sobre isso. Às vezes a empresa contrata o trabalhador, eu vou contratar ele como auxiliar de almoxarifado. Aí lá trabalhou os 3 primeiros meses como auxiliar de almoxarifado, mas ele já tinha uma experiência como operador de empilhadeira e a empresa resolveu colocar ele como operador de empilhadeira. Mas esqueceu que tinha que informar o escritório de contabilidade, bem como a consultoria de SST. Esqueceu desse detalhe, né? Então, o que vai acontecer? Lá nos exames ocupacionais, a gente vai continuar fazendo os exames e informando o E-Social, ele como auxiliar de almoxarifado, bem como os eventos de folha, mensalmente está sendo informado que ele é um auxiliar de almoxarifado. E lá na empresa de vocês, ele é, na verdade, um operador de empilhadeira.
E aí, Deus o livre, né? Ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente com a empilhadeira. Como que nós vamos fazer esse ajuste dessas informações? Como que a gente vai dizer que o auxiliar de almoxarifado, que fica só dentro do almoxarifado, só organizando materiais, que não tem nada a ver com empilhadeira, como que a gente vai dizer que ele estava numa empilhadeira e sofreu um acidente? E vai ter um afastamento e por aí vai. Então, esse alinhamento de informações, ele é muito importante, é a parte mais importante. E toda vez que tiver essas mudanças na empresa, vocês obrigatoriamente precisam informar as consultorias de vocês, contábil e saúde e segurança, para que a gente possa fazer a gestão dessas informações junto com vocês e o envio dos eventos de forma correta, tá? Então, nós temos os periódicos e os não periódicos, tá? Toda e qualquer mudança que tiver no empregado, na empresa, uma nova atividade, entrou um maquinário novo, tem que fazer uma nova análise de riscos, a gente tem que fazer uma revisão do LTCAT. Eu fui lá e verifiquei de novo todos os ruídos e vocês fizeram uma alteração no layout da empresa. Alterou esses ruídos, por exemplo, né, citando um risco, vai ter uma nova carga do evento 2240, que é o previdenciário. Muito boa pergunta. Só um... Desculpa. Não, só para ressaltar, tem gente dizendo que não está conseguindo escrever ali no chat a pergunta, então eu liberei os microfones, quem quiser falar, é só botar o seu microfone e tirar do mudo, e daí pode fazer a pergunta, tá, gente, por microfone, não precisa aparecer na câmera se não quiser, mas pode fazer a pergunta pelo microfone se não conseguir pelo chat, tá? Fabiana colocou que a obrigatoriedade do SST começa em 10 de janeiro. Então, mas nós sabemos que o CAT tem 24 horas, né, para ser comunicado, e hoje é comunicado via CAT Web, a própria Campal faz isso. Com o evento SST, o CAT passa a ser comunicado pela empresa de segurança do trabalho, né, saúde e segurança, e a empresa vai comunicar a Campal. Sempre esse trabalho concomitante, né, é bem importante, porque a gente precisa saber que esse funcionário está em atestado, que provavelmente será afastado, né, por benefício por acidente de trabalho ou não, até para recolhimento de fundo de garantia. Então, é uma corrente, né? Exato. E uma pergunta que tem acontecido é assim, o CAT tem 24 horas para ser informado, e por morte é no comunicado da morte. O comunicado da morte vai depender do dependente, né, do familiar comunicar a empresa. Isso pode levar alguns dias, como pode levar um mês, pode levar semanas ou um mês. Então, como vai ser visto isto no e-social? E um acidente de trabalho aconteceu dia 9 de janeiro, nós não precisamos informar o SST, mas se acontecer dia 10 de janeiro, eu já tenho prazo de 24 horas. Então, isso de SST começa a vigorar em 10 de janeiro, mas a entrega é 15 de fevereiro, é só para o evento S2240, né, Fabiana? Porque o 2210 nós temos 24 horas para comunicar, certo? Exatamente, o 2210 tem que respeitar a regra da CAT, né? A regra da CAT tem 24 horas. Vai existir, tá, Elaine? Ontem foi até um assunto que surgiu lá, que o José Maia respondeu. Vai existir uma flexibilidade na parte do governo, na parte do social, com relação a quando existe uma justificativa técnica e médica para não conseguir cumprir a CAT dentro do prazo. Porque hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de abrir agora, neste momento, uma CAT parcial, que depois no E-Social não existe. A CAT parcial legalmente não existe, tá? Não. O que acontece? As pessoas abriam a CAT parcial porque justamente elas não tinham o atestado médico ainda, o afastamento, principalmente quando é um acidente que a pessoa fica internada, né? Talvez ela vá ter esse atestado 7 dias depois, 15 dias, sei lá quanto tempo ela vai ficar internada, né? O óbito, ele normalmente, principalmente quando é um acidente de trabalho, né, ou trajeto, até que não é tão difícil de vir logo atestado de óbito, né? E aí a gente consegue dar andamento. O que mais complica hoje são, principalmente, esses acidentes com internação, tá? Então, vai existir, da parte do governo, uma flexibilização, desde que haja uma justificativa técnica e legal para isso, né? Eu não tenho ainda as informações, eu não tenho como saber se vai ficar 10, 15, 20, 40 dias afastado, por exemplo. Eu não tenho documento ainda, porque ele ainda está internado.
Nesses casos, vai existir essa flexibilidade. Agora, deu um acidente, né, comum, normal, ficou ali 5, 6 dias afastado, já tem tudo isso, vocês têm que informar de imediato a consultoria de SST e a contabilidade. Os dois precisam obrigatoriamente ser informados. Essa dinâmica já acontece, tá? Com os grupos 1 já está acontecendo. Os nossos clientes também têm esse costume, imediatamente nos comunicam, né? Então, eu solicito que não acreditemos ainda nessa flexibilidade que pode não acontecer. Eu acho que, assim, o problema não precisa ser resolvido, deve ser evitado, né? Estancado. Então, aconteceu o acidente, entre em contato com a empresa do SST, com a Campal, que a gente vai orientar da melhor forma, né, Fabiana, de fazer esse CAT. Tu tem uma pergunta? A Fabiane está chamando ali, diz que tem uma pergunta. Pode se manifestar, Fabiane. Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, doutora Pamela, Eliane e Fabiana, obrigada aí pelo evento, muito interessante. Só retomando a questão, uma dúvida sobre as empresas de mão de obra temporária. Como que vai se operacionalizar isso, visto que são tantas empresas, né, que essa modalidade presta serviço, são diversos riscos, vai se equiparar as informações da tomadora dos serviços? Como que vai se operacionalizar isto? Uma dúvida. Obrigada. Fabiane, sim, na verdade, na estruturação do LTCAT, né, da empresa contratada, né, quando a atividade ela é fixa num único local, né, hoje já existe essa, de praxe hoje, a gente já faz o PPRA, LTCAT das empresas que contratam mão de obra temporária, né, com base nas informações da contratante de vocês, né, desse serviço temporário. Então, a gente já precisa ter como base a caracterização dos riscos, a análise de riscos lá no local. Vamos pegar um exemplo de uma empresa de limpeza, né? Então, aquele cargo, aquela função trabalha num posto fixo, num condomínio X. Então, a gente já faz análise de riscos com base nessas funções, né? Nessa característica dessas funções. A dinâmica é a mesma como qualquer outra, né? A gente só precisa, dentro do LTCAT, fazer essa configuração, fazer essa análise com base nessas atividades. Diferente, por exemplo, de uma contratação, vou dar o exemplo para vocês, de uma empresa que faz manutenção de ar-condicionado. Nesses casos, a gente contrata, então, o técnico lá, o mecânico de manutenção de ar-condicionado, que ele vai fazer manutenção em muitas empresas, em muitas casas, enfim, né? Ele não tem um posto de trabalho fixo, tá? Nesse caso, a gente faz análise de riscos das funções, das atividades dele, independente se a atividade é feita na Conseg, na Campal, na casa de uma pessoa e por aí vai, tá? São atividades específicas e atividades diferentes. Mas na contratação de mão de obra temporária, né, a gente tem que fazer análise daquele local, daquele posto de trabalho que ele vai trabalhar. Acho que respondi a tua pergunta, né? Sim, muito obrigada. Eu já printei a tela aqui, farei um contato posterior para abordarmos mais sobre o assunto. Muito obrigada. Estamos à disposição. Obrigada, Fabiane. Elaine, tem mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta, Fabiana, que chegou do meu cliente. Estamos chegando ao fim do evento. Se a gente tiver mais questionamento, depois pode ser dirigido tanto a Campal como a Fabiana. Se nós não conseguirmos responder, a Fabiana nos ajuda e vice-versa, né? Tem a questão dos motoristas e seus exames complementares, né? Na admissão, normalmente, e sempre, esses exames complementares não ficam prontos, né, Fabiana? Como será essa tratativa no SST para esses exames complementares na admissão? Excelente pergunta, Elaine. A Elaine faz perguntas muito boas. Bom, gente, a questão do motorista também é bem importante. Que bom que veio essa pergunta, tá? Nós temos duas questões aí importantes. Uma delas é a questão dos exames toxicológicos. Esses, eles não estão e nem podem estar vinculados ao PCMSO.
Não são exames ocupacionais, tá? Eles têm uma tratativa diferente. Num primeiro momento, eles iriam entrar com uma obrigatoriedade também no E-Social, mas não entraram dentro dos eventos de SST, graças a Deus, né? Mas, sim, o exame admissional do motorista, ele tem, obrigatoriamente, pela NR7, que fazer exames complementares, tá? É uma atividade especial, né? E para que a gente possa dar apto àquele motorista, a gente precisa ter os exames complementares prontos. Quando a gente vai fazer o envio do evento 2220, a gente não manda o resultado de exames, tá, gente? Essa informação não vai. O que vai de informação lá no evento 2220 são que eles fizeram o exame clínico admissional e fizeram os exames complementares obrigatórios para aquele exame admissional. Então, se eu vou contratar um motorista e eu tenho lá a obrigação dentro do PCMSO de fazer eletrocardio, fazer eletroencefalo, fazer acuidade visual, fazer glicemia, gama GT, né, que são os exames obrigatórios para contratação de motorista, se eu não colocar no ASO esses exames, eu vou estar informando o evento de forma errada e eu vou ter problemas. Então, assim, o que eu preciso, como que eu resolvo essa questão, né? A gente está aqui para dar soluções, né? Eu preciso ter uma organização para a contratação de determinados cargos, tá? Então, qualquer cargo, não só motorista, mas qualquer cargo, se existe um exame complementar, tem muitas situações que a gente ouve assim, Fabiana, mas, por exemplo, empresa que fazem teleentrega, motoboy. Existe uma rotatividade muito grande nessas empresas. E a gente sabe que um exame admissional para motorista é um exame caro, porque tem muitos exames complementares, eletrocardio, eletroencefalo, que são exames mais caros, avaliação psicossocial, né? E aí tem empresas que não querem fazer esses exames logo na admissão, porque talvez o motoboy não vai ficar nem uma semana trabalhando, né? E logo ele já sai. Então, poxa, eu tive um custo gigantesco para admitir essa pessoa e essa pessoa simplesmente não ficou. Eu vou ter que contratar outra pessoa, ter outro custo, né? Mas, gente, hoje, principalmente agora com a entrada, nunca pôde fazer isso, tá? Se vocês hoje não trabalham dessa forma, né, de fazer o exame e não fazer os exames complementares obrigatórios, hoje vocês já estão passíveis, vocês já têm um passivo aí na empresa de vocês já estão passíveis de uma multa, tá? Se vocês receberem uma fiscalização, vocês vão estar sendo multados porque o ASO de vocês está em desacordo com a NR7 e com o PCMSO. Então, isso já existe independente de entrada de social, tá? O que a gente precisa fazer, então, é ter uma organização. Em 5 dias, a gente consegue fazer hoje a liberação de um ASO para um motorista, para um trabalhador que faz trabalho em altura, operador de empilhadeira, que segue as mesmas regras do motorista, espaço confinado, enfim, tem outras atividades que têm exames mais específicos, né? Que a gente não tem como fazer a liberação do ASO, do atestado de saúde ocupacional, sem ter esses exames concluídos. Tá? Antigamente, a gente até fazia, a gente colocava lá, apto clinicamente, aguardando exames complementares, porque isso ficava muito a critério da escolha da empresa, né? Eu quero ou não quero fazer. Mas hoje isso já não cola mais há muito tempo, né? Hoje, para o evento de folha por si só, já é obrigatório ter o ASO para poder admitir uma pessoa, né? Pamela e Elaine. E esse ASO ele tem que estar de acordo, senão vocês já estão hoje passíveis de multa e tudo mais. Respondido, Elaine? Respondido, só uma coisinha, um esclarecimento que me perguntaram aqui. MEI entra, é obrigatório o SST? Não, né, Fabiana? Se o MEI contratar, o MEI pode contratar uma pessoa, né? É isso. Se o MEI contratar essa pessoa e ela for regida pela CLT, sim. Senão, não. É diferente, assim, ó, uma empresa contratou um motoboy que é MEI, tá? Se não existe o vínculo, né, e a pejotização, daí não precisa ter. Ainda não. Ainda não. Quando entrar o PGR ali em janeiro, que a princípio é para entrar em janeiro, né, vai ter uma regra específica para o MEI. Aí, por exemplo, eu
a Consegue vai contratar um motoboy MEI. No meu LTCAT, no meu PGR, desculpa, no meu programa de gerenciamento de riscos, eu vou ter que ter essa atividade deste MEI. Então, eu passo a ser a responsável pelos MEIs que eu contrato. O MEI não vai precisar, mas eu, contratante do MEI, vou precisar. Isso é importante. Em Isso é outro importante, momento. mas ainda não tá vigorou ainda. Tá. Essa é a mudança da NR1, né? O PGR passa para a NR1 hoje, é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e entra em vigor, a princípio, se nada mudar, em 1º de janeiro. Tá, 2, então, 13 de janeiro. perfeito. Então tá, acho que eram essas as dúvidas, como a Elaine falou, depois a gente nos coloca inteiramente à disposição, a gente colocou ali os dados da Fabiana também, caso alguém queira fazer perguntas para ela também diretamente, senão nós como Campal estamos à disposição aí de vocês. A gente vai disponibilizar o link desse evento para quem quiser rever ou para quem chegou depois, quiser ver desde o início. A gente agradece muito a Fabiana pela disponibilidade de estar aqui, de prestar esses esclarecimentos aí aos clientes da Campal. E a gente espera que ninguém seja autuado por nenhum problema de saúde e segurança do trabalho. Com certeza. Eu que agradeço, Pamela, esse espaço aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, né, para as empresas, né. E um detalhe só para o fechamento, né, Pamela, além dessa obrigação do E-Social, gente, uma coisa que é bem importante é vocês terem a certeza que cada vez mais vocês dominarem esse campo, né, essa área, e fazerem uma gestão adequada na área de vocês, vocês vão reduzindo cada vez mais os passivos de vocês, os riscos da empresa, então vai se tornando cada vez melhor trabalhar, né? Porque é tão difícil quando a empresa tem um processo trabalhista, quando dá um acidente, uma indenização, isso é muito caro e muitas vezes até pode acabar com uma empresa, né, Pamela? É a tua área, né? A área jurídica. Tem trabalhado cada vez mais aqui na Campal com jurídico de... Acho que está dando alguma interferência aqui de som. Acho que ativou o seu microfone que está dando interferência. Vou tentar tirar. Deu, pronto. É importante a gente ter essa visão de evitar o dano, né? Então, a gente tem feito muito isso, assim, com as empresas e a gente tem visto uma redução bem significativa nas reclamatórias trabalhistas, o que é bem interessante, né? A gente vê que as empresas estão se preparando para não acontecer, né? E não depois do problema já ocorrido. E acho que é importante ter essa visão, assim, dessa parceria, né? É importante, assim como a gente, Campal, fala sempre em ser uma extensão da empresa de vocês, é importante que as outras empresas que vocês contratem também tenham essa visão, né? De ser uma extensão e serem parceiras na busca do melhor pela empresa, que é o que a gente busca sempre, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada, Fabiana. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.